Ok, então o grande representante, eu diria também iniciador em sentido pleno dessa tradição de exegese, também de teologia, sem dúvida nenhuma, foi o grande Orígenes de Alexandria, também um autor muito polêmico, como nós veremos, né? Orígenes de Alexandria foi um dos gênios da antiguidade, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda hoje, né, quando nós lemos as suas obras que chegaram até nós, chegaram relativamente bastantes obras, né? Apesar que São Jerônimo, ele diz que Orígenes escreveu mais de 2.000 obras, né? E para nós chegaram por volta de umas 100, quase 100 obras aproximadamente, né? Homilias, comentários às Sagradas Escrituras, algum que outro tratado, de tema teológico, de tema moral, né? Alguns fragmentos, alguma obra mais de filologia. É um autor grandioso do cristianismo antigo, né? E a fonte principal para nós lermos, conhecermos a vida de Orígenes, deixa eu ver se eu coloquei aqui, mas sim, é o livro 6º da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né? Então, praticamente o livro 6º da História Eclesiástica de Eusébio fala de Orígenes. Tem ali algum que outro capítulo que fala de outros autores, mas praticamente está dedicado todo ele a Orígenes de Alexandria, o livro 6º, né, da História Eclesiástica. E pelo fato de Eusébio, o primeiro historiador da Igreja, dedicar um livro inteiro a Orígenes, já indica a grandeza desse personagem, né? Então, ele nasceu em Alexandria, do Egito, ele é alexandrino, aí por volta do ano 185, né? Então se coloca entre o ano 183 e 185, não sabemos precisamente. No seio de uma família cristã. Isso daqui é interessante, né? Não é um detalhe acidental. A maioria dos cristãos naquele tempo eram provenientes do paganismo. A grande maioria eram pagãos convertidos. Existiam, sim, alguns que, vamos dizer assim, desde o berço já recebiam a fé cristã, mas era muito raro. Orígenes, ele nasce no seio de uma família cristã. Para que vocês tenham uma ideia, o pai de Orígenes, Leônidas, foi morto na perseguição de Setímio Severo, aquela mesma que forçou Clemente de Alexandria a fugir para Jerusalém, né? O pai de Orígenes foi morto martirizado, São Leônidas de Alexandria, no ano aí por volta do ano 202, 203, né? Essa perseguição de Setímio Severo, ela foi dirigida sobretudo aos líderes da igreja, catequistas, os bispos, presbíteros, né? Capturava sobretudo os líderes. E Setímio Severo proibiu o proselitismo, fazer prosélitos, né? Fazer conversões. Então, por isso, os catequistas foram também levados à morte ou tiveram que fugir, como foi o caso de Clemente, né? Quando criança, Orígenes recebeu uma cuidadosa formação cristã e também profana. Ou seja, ele é um grande conhecedor da cultura e, sobretudo, das ciências, né, gregas. Na verdade, ele é uma pessoa de conhecimento enciclopédico, impressionante, mas conhecia um pouco de todas as ciências da sua época, astronomia, geometria, história, retórica, filosofia, gramática. Ele foi professor de gramática, então, além do conhecimento das escrituras, né, a ponto de praticamente saber de cor
livros inteiros da Sagrada Escritura. Então, após a morte do seu pai, os bens da família foram confiscados e o jovem começou a dar aulas particulares de gramática para ajudar sua mãe e sua irmã. Então, o jovem Orígenes, ali por volta do ano 202, 205, ele começa então a dar aulas de gramática para ajudar a família, né? Os bens tinham sido confiscados da família. Nesse tempo, o bispo de Alexandria, chamado Demétrio, o contrata como professor na escola de catequese, né? Porque Clemente tinha fugido, tinha escapado para Jerusalém. Então, quem substitui Clemente é o próprio Orígenes, ali na escola. Nesse momento, então, a reputação de exegeta espalhou-se por todo o mundo e as pessoas afluíam para o ouvir. E nesse momento também de grande afluência de discípulos na escola, para aprofundar no conhecimento de filosofia, Orígenes começou a seguir as aulas de Amônio Sacas. Amônio foi o mesmo mestre de Plotino. Alguns dizem que Orígenes e Plotino foram ao mesmo tempo discípulos de Amônio, mas não é possível que os dois tenham frequentado as aulas de Amônio na mesma época, porque Orígenes ele foge de Alexandria no ano 230 e Plotino ele chega a Alexandria, se não me falha a memória, no ano 231, 232. Então, se coincidiram, foi por pouquíssimo tempo, né? É muito difícil que tenha coincidido em Alexandria Plotino e Orígenes. Então, o que acontece? Aqui um pouco resumindo o que Eusébio diz lá no livro VI, né? Orígenes, quando ele começa a ser o catequista na escola de Alexandria, ele começa a ter uma fama imensa. E muitas pessoas vão para escutá-lo, pagãos, judeus, além dos catecúmenos que estavam se preparando para o batismo, muita gente vinha lá para ouvi-lo, né? Ele era leigo, né, um leigo ali, catequista, e nesse tempo também, isso depois vai causar uma grande polêmica na vida de Orígenes, já durante a vida, visto que havia também entre os seus ouvintes bastantes mulheres, né? Orígenes, ele, digamos assim, ele se torna ali eunuco, né? Em outras palavras, ele se castra naquela época. Não sabemos bem o porquê. Talvez Eusébio de Cesareia, ele fala que era para evitar a maledicência que começava já a circular, né? Porque entre os filósofos, naquela época, era raro que os filósofos aceitassem nas suas aulas mulheres. Era normal. Os filósofos de antanho não aceitavam mulheres. Imagine, até mesmo no século IV, Porfírio de Tiro, que era discípulo de Plotino, ele recriminava os cristãos porque eles aceitavam mulheres nas suas assembleias, né? Enquanto que nas assembleias filosóficas dos gregos só era admitido homens. Era raro, por exemplo, que houvesse filósofas. Existia na Grécia, né? A gente vê alguma que outra filósofa, a mesma Santa Catarina, né, de Alexandria, ela era também filósofa. Tem alguma que outra pagã também como filósofa, mas digamos assim, o filósofo, quando ele era homem, ensinava, e a grande maioria dos filósofos naquela época eram homens, não aceitavam mulheres entre seus discípulos. E Orígenes aceitava todo tipo de gente, sem distinção, homens, mulheres, pagãos, judeus, catecúmenos, né, de todo tipo, hereges também,
vinham para escutar as aulas de Orígenes, eram muita gente. Então, Eusébio diz que para evitar as maledicências, ele tomou essa decisão, né? Talvez interpretando ao pé da letra aquelas palavras de Jesus que ele diz que existem eunucos que se fazem eunucos pelo reino do céu, né? Não sei, né? Aqui eu tenho minhas dúvidas, porque Orígenes ele é o grande mestre do sentido espiritual da Escritura. É raro que alguém que interpreta com tanta alegoria, com tanto sentido místico espiritual, tomasse ao pé da letra, o sentido literal, essa passagem ali de Mateus, né? Bom, mas a questão é que isso aconteceu. Mais adiante, já avançado em idade, nós temos alguns fragmentos de uma carta de Orígenes, no qual ele se lamenta de ter feito isso, né? Agora, aqui eu faço um parêntese só para a gente entrar um pouquinho na cultura daquela idade antiga, né? Os eunucos eram muito frequentes na antiguidade e, digamos, o eunuco, em geral, na cultura grega, na cultura pagã, não eram mal vistos. Era uma pessoa de confiança dos príncipes, dos monarcas, dos reis, né? Então, o eunuco era quase o braço direito dos reis da época, né? Então, era um cargo de confiança, era uma pessoa que praticamente era o administrador do reino, né? Então, digamos assim, na época, na cultura grega profana, não era tão mal visto. O problema é que dentro do cristianismo, sim, era mal visto, e já na época de Orígenes causou muita polêmica, né? Então, esse fato da eunuquia de Orígenes vai causar muita confusão. Então, ele, sendo catequista nessa condição de eunuco, ele, em determinado momento, devido à fama, ele foi convidado pelos bispos da Grécia a pregar contra os hereges marcionitas, né? Os marcionitas eram aqueles que negavam o Antigo Testamento, admitiam só as cartas de São Paulo e o Evangelho de Lucas, né? O resto eles desprezavam como textos que não eram inspirados por Deus, né? Os marcionitas ficavam só com Lucas e as cartas de São Paulo, né? E desprezavam todo o resto. Então, Orígenes foi convidado pelos bispos da Grécia a pregar. E surtiu um efeito muito positivo a pregação de Orígenes naquele tempo que ele ficou ali na Grécia por volta do ano 230. Tanto é assim que foi multidão de hereges que voltaram ao catolicismo graças às pregações e às explicações bíblicas de Orígenes, né? De volta a Alexandria, Orígenes faz uma pausa na Palestina, onde havia dois bispos que eram grandes amigos de Orígenes, Alexandre, né, de Jerusalém, que a gente já conhece devido à vida de Clemente de Alexandria, e Teoctisto de Cesareia. Eram dois bispos ali da Palestina, grandes amigos de Orígenes. Orígenes foi convidado por esses bispos a fazer as homilias na Assembleia Litúrgica, né, na Sagrada Sinaxis. E isso daí também depois vai causar problemas para Orígenes, porque não estava permitido a leigos fazer a pregação, as homilias, né? E sobretudo se o leigo era eunuco, né? Muito menos ainda. Mas o que acontece? A homilia de Orígenes, as pregações de Orígenes ali na Palestina também causam tanto impacto nos bispos ali da região e no povo, que o bispo de Jerusalém e de Cesareia decidem ordená-lo presbítero. Ele fala, não é possível que um homem com tanta sabedoria, né, com tanto conhecimento das Sagradas Escrituras,
não seja presbítero. Ele tem que ser presbítero para poder pregar, né, fazer as homilias com autoridade. Então, ordena um presbítero a Orígenes de Alexandria. Só que o que acontece? Ele volta para Alexandria e ele não volta mais como leigo, ele volta como presbítero ordenado. Só que ele tinha sido ordenado não pelo próprio bispo Demétrio, mas por bispos externos, né? Lá os bispos da Palestina. Ou seja, ele tinha sido ordenado fora da jurisdição de Demétrio, sem a autorização de Demétrio. Então aquilo causa uma tremenda confusão. O bispo Demétrio ele fica furioso, porque Orígenes, sendo leigo e sendo eunuco, parece que na época havia alguma lei eclesiástica que proibia que os eunucos acedessem às ordens sagradas, o diaconado, o presbiterado e o episcopado, né? Nós não temos acesso direto, mas é provável que havia algum tipo de regime eclesiástico, uma lei eclesiástica que vetasse aos eunucos o acesso às ordens sagradas, né? E Orígenes, além de ser leigo, além de ser eunuco, foi ordenado fora da jurisdição de Demétrio. Então, Demétrio fica furioso e começa a perseguir Orígenes dentro ali da diocese de Alexandria. Tanto que é assim que Orígenes se vê forçado a abandonar Alexandria. A situação ali ficou insuportável. E Orígenes, então, ele abandona Alexandria no ano 230 e ele se retira para Palestina, onde ele tinha aqueles dois bispos amigos, Teoctisto e Alexandre. E ele, então, coloca a sua escola em Cesareia, na Palestina. Tá? Antes disso, acabei esquecendo de falar, né, quando estava ainda em Alexandria, Orígenes ele converteu a um senhor lá muito rico chamado Ambrósio. Esse Ambrósio colocou à disposição de Orígenes uma série de copistas, né, de tacógrafos, que copiavam as homilias, as pregações de Orígenes. Né? Então esse Ambrósio ele tinha sido gnóstico e Orígenes converteu do gnosticismo esse tal Ambrósio. Né? Outro detalhe, antes do período na Palestina, que também é importante mencionar. Sim. Desculpa, esse Ambrósio é o Ambrósio de Milão ou não é outro? Não, é outro Ambrósio. Okay? Ah, tá bom. Exato, é um chamado também Ambrósio, mas é um amigo que vai ser um amigo de toda a vida, um benfeitor de Orígenes, né? Que vai sempre colocar à disposição dele. Na verdade, Orígenes foi privilegiado por causa disso, né? Ele pregava diariamente, ensinava diariamente e tinha à sua disposição toda uma equipe de copistas que ficavam ali copiando as pregações dele, né? Então, por isso também os escritos de Orígenes teve uma difusão sem igual na antiguidade, né? Antes disso, na época que Orígenes estava ensinando gramática por causa da morte do pai, São Leônidas, Orígenes ele também começou a ensinar gramática, dar aulas particulares de gramática na casa de uma matrona rica de Alexandria. Não sabemos o nome dessa matrona, mas na casa dela se organizava uma espécie de igreja doméstica. Né? Lembrando, ainda não existiam as igrejas, os ritos cristãos, o ensinamento cristão era feito em casas, sobretudo casas grandes, né? Casas nobres, com bastante espaço para receber os fiéis. Né? E Orígenes, nessa casa, ensinava gramática, e ele conta que lá era praticamente ali o cabeça dessa comunidade cristã, um herege gnóstico chamado Paulo de Antioquia. Né? Esse Paulo de Antioquia era gnóstico. Né? E Orígenes ali, ele diz que embora ele estivesse no mesmo lugar, porque ele tinha que ensinar gramática ali,
mas ele nunca tomou parte nas assembleias e na oração junto com Paulo de Antioquia, esse gnóstico, né? Mas é interessante porque o contato com essa comunidade vai dar a Orígenes também um profundo conhecimento do gnosticismo de Valentino. E Orígenes vai ser um grande martelo do gnosticismo valentiniano. Ele, por assim dizer, nos seus escritos, nas suas pregações, ele vai combater com muita força o pensamento gnóstico e defender, por exemplo, Orígenes é um grande defensor do livre-arbítrio contra os gnósticos, né? Ele tem até mesmo um tratado sobre o livre-arbítrio que é dirigido precisamente contra os gnósticos, né? Ambrósio, ali de Alexandria, tinha sido gnóstico e foi convertido por Orígenes. Outro detalhe, um pouquinho dessa primeira etapa também de Orígenes da vida, é que ele foi batizado sendo criança. Então, é interessante porque muitos dizem que o batismo de crianças veio lá no século IV, século V, na época de Santo Agostinho, mas aqui nós temos um testemunho do batismo de uma criança. Orígenes foi batizado sendo bebê, né? E diz ali Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, que o pai, né, Leônidas, depois do batismo, beijava o peito da criança todas as noites, né, antes de fazer a criança dormir, porque residia ali o Espírito Santo, né? Era templo do Espírito Santo aquela criança após o batismo, né? Então é interessante, não é a única menção de batismo de crianças antes do século IV. Nós temos, por exemplo, a Didaquê, que fala do batismo de crianças, é um texto ali do século II, e nós temos também a Traditio Apostólica, um texto também de inícios do século III, então mais ou menos contemporâneo a Orígenes, que fala do batismo também de crianças, né? Então, não é a única menção que nós temos de batismos de criança. É claro que a maioria dos batismos eram de adultos porque eram provenientes do paganismo. Eram poucas as famílias, digamos assim, como Orígenes, que foi privilegiado de nascer numa família cristã. A maioria nascia em famílias pagãs e depois se convertia ao cristianismo, né? Então, retomando aqui o discurso, Orígenes ele se vê forçado a fugir de Alexandria e ele estabelece a sua escola, o Didascaleion, na Palestina, em Cesareia da Palestina, né? Já em Alexandria, Orígenes se viu forçado a dividir a escola, por assim dizer, em dois grupos, em duas classes, né? A um discípulo dele chamado Heraclas, Orígenes confiou o ensino básico da catequese e ele ficou com o ensino superior, o ensino mais exegético, né? Alguns estudiosos dizem que foi o próprio Demétrio que fez essa divisão, porque ele viu que as aulas de Orígenes estavam muito elevadas, né? Era mais do que uma mera catequese, era um estudo realmente teológico, aprofundado das Sagradas Escrituras. E o bispo estava preocupado com a catequese básica, né? De nada adianta você ter um conhecimento muito erudito, muito especulativo das Escrituras, se não sabe o creio, né? Não sabe os fundamentos da fé. Então, alguns dizem que foi o próprio Demétrio que dividiu a escola, colocando um ensino mais básico da catequese, colocando Heraclas como catequista ali, e Orígenes ficou com o grupo mais avançado, por assim dizer, né? Agora, então, quando Orígenes chega à Palestina, então ali ele tem um período de grande liberdade. E a diferença é que agora ele chega como presbítero. Portanto, ele vai não somente pregar na escola, ou seja, um trabalho de escola, mas também
um trabalho, digamos assim, pastoral, né? Como pastor, como presbítero ali daquela comunidade também em Cesareia da Palestina. Ok? Então, esse período em Cesareia é o período mais frutuoso da vida de Orígenes. É no qual ele mais pregou, mais ensinou, mais escreveu. Né? Então, aqui também eu coloco um resumo daquilo que acabei de falar. Né? Ambrósio, um nobre alexandrino, que Orígenes havia convertido do gnosticismo, colocou um grupo de estenógrafos, né, e tacógrafos, uma espécie de copistas, à disposição de Orígenes. E no retorno de uma viagem da Grécia, os bispos de Cesareia da Palestina, Teoctisto, e de Jerusalém, Alexandre, ordenam-lhe sacerdote no ano 230, né, presbítero no ano 230. Este fato desencadeia a ira de Demétrio, então Orígenes deixa Alexandria e se estabelece em Cesareia da Palestina, fundando lá a escola exegética. Esse seria o período mais frutífero. Ele escreveu, pregou, comentou incessantemente sobre as Escrituras. E durante a perseguição de Décio, então ali nós estamos por volta do ano 252, né, 251, 252, ele foi torturado e, terminada a perseguição, ele morre meses depois, como resultado das feridas. Né? Então, em certo sentido, também Orígenes foi torturado, foi martirizado. Né? Ele não renegou da fé, tendo terminado a perseguição devido às torturas, o corpo já debilitado, pois ele falece. Né? Por volta, então, se coloca a morte de Orígenes aí por volta do ano 254, 253, 254. Ok? Então isso aqui é o que nós sabemos da vida de Orígenes. Temos uns trechos também na história eclesiástica de Eusébio, onde ele cita a Porfírio. Porfírio de Tiro foi um filósofo pagão, discípulo de Plotino, que escreveu uma obra contra os cristãos, bem no início do século IV, uma obra intitulada Catacristianos, né? Catacristianus, ou seja, contra os cristãos, de Porfírio de Tiro. Essa obra se perdeu, nós temos só fragmentos dessa obra de Porfírio contra os cristãos na história eclesiástica de Eusébio e em alguns outros fragmentos. Né? É interessante que Porfírio, ele diz que os cristãos, o que eles fizeram foi pegar a sabedoria grega e, digamos assim, pegar os recursos, né, as ferramentas da sabedoria grega e começar a interpretar os textos judaicos, que ele chama de bárbaros, né, os textos bárbaros, usado com o método grego, né, com a filosofia grega. E é interessante que Porfírio, sendo pagão e hostil aos cristãos, ele mesmo faz um elogio de Orígenes, dizendo que Orígenes foi o primeiro a usar desse método. Né? Olha só aqui esse trecho de Porfírio, diz assim: alguns, desejosos de encontrar explicação sobre a inclemência das Escrituras, né? O Porfírio ele é hostil ao cristianismo, então sempre ele usa esses adjetivos, né? Então as Escrituras são inclementes, são rudes, né? São bárbaras. Então, alguns cristãos, tentando achar uma explicação meio mística para essa rudeza das Escrituras judaicas, em vez de romper com elas, né, ou seja, em vez de abandonar de uma vez o judaísmo, o cristianismo, apelam para interpretações incompatíveis e em desacordo com o texto. Assim, não tanto fazem apologia de opiniões estranhas,
quanto aprovam e louvam suas próprias produções. Efetivamente, elogiam como enigmas as claras asserções de Moisés, que eles proclamam como sendo oráculos repletos de mistérios ocultos. E tendo o senso crítico da alma obcecado pelo orgulho, ele apresenta os seus comentários, né? Então aqui Porfírio ele está criticando os cristãos, dizendo, olha, os cristãos, ao ler as escrituras judaicas e encontrar aquele texto ali meio mal acabado, em vez de abandonar essas escrituras e abandonar o cristianismo, eles falam que Moisés escreveu os seus textos cheio de mistérios ocultos. Tá? Fala, olha, esses cristãos, eles têm o sentido da alma obcecado, né? O sentido crítico obcecado pelo orgulho, e fazem comentários à Sagrada Escritura. Né? Depois ele continua dizendo, olha, esse tal absurdo origina-se de alguém que também eu conheci quando era muito jovem. Né? Então, ou seja, quando Porfírio era jovem, Porfírio residiu em Alexandria, né? Foi lá que depois ele vai conhecer Plotino. Então, provavelmente Porfírio, como ele mesmo diz aqui, ele escutou algumas dessas aulas, dessas catequeses de Orígenes de Alexandria ali, né, nesse primeiro período de Orígenes, do ensino de Orígenes, antes da ordenação presbiteral, né? Então, eu mesmo conheci quando eu era muito jovem. Ele era então muito famoso e ainda goza de grande reputação por causa das suas remanescentes obras. Né? O próprio pagão Porfírio reconhece a fama e a grandeza de Orígenes. Refiro-me a Orígenes, cuja glória largamente se propagou entre os mestres dessas doutrinas. Então, olha só, Porfírio está dizendo assim, todo aquele que ensina o pensamento cristão, a fé cristã, em outras palavras, se baseia em Orígenes, né? Tem como fundamento Orígenes, as interpretações de Orígenes. Efetivamente, Orígenes foi ouvinte de Amônio, que em nossa época obteve grande sucesso em filosofia. O próprio Orígenes fala que por um tempo, como ele viu que tinha muitos filósofos que acorriam para suas aulas, para escutar as suas aulas, então Orígenes ele fala, bom, eu decidi seguir as aulas de Amônio, de filosofia, porque tinha muitos filósofos que vinham me escutar. Né? E colocavam perguntas, eu tinha que saber responder. Então Orígenes aí seguiu por um tempo as aulas de filosofia de Amônio. Adquiriu junto de seu mestre grande experiência nas ciências, relativamente à reta orientação da vida. Porém, seguiu o caminho oposto ao mestre Amônio. Né? Amônio, de fato, era cristão, educado por pais cristãos, mas logo que abordou os raciocínios e a filosofia, tornou-se cidadão conforme as leis. Ok? Então, segundo Porfírio de Tiro, Amônio era cristão e abandonou o cristianismo para seguir a filosofia. Que Amônio fosse cristão é muito provável. Temos notícia de uma obra de Amônio, também perdida, intitulada Harmonia, onde nessa harmonia Amônio faz uma harmonia entre os 4 evangelhos, como que harmonizando os 4 evangelhos, né? Essa obra Harmonia. E essa obra Harmonia de Amônio, perdida, provavelmente também era contra os marcionitas, que negavam os outros 3 evangelhos e ficavam só com o evangelho de Lucas. Né? Então, agora que Amônio
tenha abandonado o cristianismo, isso não sabemos se é certo. Provavelmente não. Provavelmente Amônio continuou cristão até o fim da vida, mas não temos certeza, ainda tem discussão entre os estudiosos, né? Alguns dizem que Amônio nunca foi cristão, outros dizem que sim, provavelmente sim, a maioria dos estudiosos fala que ele foi cristão, filósofo platônico, né? Filósofo platônico. Não seria estranho, porque, por exemplo, Justino, quase meio século antes de Amônio, era também filósofo platônico e também era cristão, né? Então, se é certo que Amônio escreveu esse livro intitulado Harmonia, onde ele harmonizava os 4 evangelhos, é muito provável que sim, né? Pelo menos Porfírio fala que ele abandonou depois o cristianismo. Não sabemos ao certo, né? E aqui é interessante, ele diz, olha, que Orígenes fez o caminho inverso, né? Orígenes, ao invés, era grego, formado segundo os métodos gregos, mas desviou-se, aderindo à obstinação peculiar aos bárbaros. Adotando-a, fez péssima escolha relativa a si mesmo e à sua perícia nos estudos. Viveu como cristão e à margem da lei, mas helenizou as noções sobre a realidade e sobre a divindade, e submeteu as doutrinas dos gregos aos mitos estrangeiros, né? Aqui também, olha, aqui Porfírio, ele se equivoca, porque nós sabemos, por outras fontes, que Orígenes ele não era, digamos, grego, não era pagão. Era grego porque era alexandrino, né? De cultura alexandrina, mas ele era cristão, batizado sendo criança, né? Agora, Orígenes ele recebeu a sua formação grega do próprio pai. Leônidas, a família de Orígenes era uma família rica, né? Tinha os recursos para dar uma boa formação para a criança. E a criança contava com uma grande biblioteca, né? O próprio Orígenes, quando os bens da família são confiscados, pois perde tudo, né? Cai em desgraça, então ele tem que começar a dar aulas particulares de gramática para sustentar a mãe e a irmã, né? Então aqui esse relato de Porfírio não é bem preciso, né? Aqui Orígenes, na verdade, ele era cristão já do berço e ele foi formado nas artes, nas ciências gregas, graças à formação paterna que o pai lhe deu, né? Agora, só que, embora isso daqui seja impreciso, podemos até um pouco colocar entre parênteses essa primeira frase aqui de Porfírio. O que me interessa mais é essa segunda, onde ele diz, olha, Orígenes helenizou as noções sobre a realidade, sobre a divindade e submeteu as doutrinas dos gregos aos mitos estrangeiros. Então, a ta helenon, tos otneios, hipobalomenos mitois, né? Então, ou seja, aqui o verbo hipobalo é jogar por baixo, né? Submeter. Então, ele colocou, digamos assim, os mitos judaicos, né? Ou seja, os textos judaicos, os escritos judaicos, por cima da doutrina grega, né, as coisas gregas, literalmente. Esse tá aqui é um artigo neutro, né? Ou seja, as realidades, as doutrinas dos gregos aos mitos estrangeiros, os mitos bárbaros, né? Então, usou, ou seja, em certo sentido, helenizou as noções judaicas, colocando-as por cima, inclusive,
das doutrinas gregas, né? Interessante isso daqui. Bom, Orígenes ele escreveu muito, né? Escrever na antiguidade significava ditar, né? A maioria dos escritores antigos não escreviam, eles ditavam as obras, né? No caso de Orígenes, ele pregava, ele fazia homilias, tinha as aulas, né? Ele comentava e esse grupo de copistas colocava por escrito. Jerônimo acredita que Orígenes tem escrito mais de 2.000 obras, como ele diz no Tratado contra Rufino, no livro 2º e no livro 3º. Agora, nós podemos dividir as obras de Orígenes em 3 grupos. Escritos exegéticos, aqui temos comentários às Sagradas Escrituras, homilias, os escolha, que eu lhes falei, que eram essas notas exegéticas e filológicas sobre passagens difíceis da Escritura, né? Pequenas notas exegéticas, né? Então, escritos exegéticos, que era a maioria dos escritos de Orígenes, são escritos sobre as Sagradas Escrituras. Toda a vida de Orígenes estava debruçada, né, dedicada ao estudo, ao comentário, à interpretação das Sagradas Escrituras. Para Orígenes de Alexandria, a Sagrada Escritura é o centro de todo conhecimento. Todas as outras ciências giram em torno e são uma espécie de preparação para as Sagradas Escrituras, né? Então, as Sagradas Escrituras são o centro e o cume do saber. Depois, ele tem também alguns escritos doutrinais, de tipo moral, de tipo teológico, como, por exemplo, o Tratado sobre os Princípios, De Principiis. Depois, ele tem também o tratado belíssimo sobre a oração. É um comentário ao Pai Nosso. O primeiro cristão que comentou o Pai Nosso foi Tertuliano. Não sabemos se Orígenes teve acesso ao comentário de Tertuliano, provavelmente não, né? Mas Tertuliano mais ou menos daquela época, Tertuliano morre por volta do ano 220, né? Orígenes ali, 220, ele está na escola catequética de Alexandria, então não sabemos se ele teve contato, provavelmente não, porque Tertuliano escrevia sobretudo em latim. Tertuliano também tem obras em grego que não chegaram até nós, ele conhecia muito bem o grego, escreveu algumas obras em grego, mas não chegaram até nós, né? Chegaram só as obras latinas de Tertuliano. Tertuliano foi o primeiro cristão que comentou o Pai Nosso, um tratado belíssimo do Pai Nosso de Tertuliano também, né? Orígenes também tem o seu próprio comentário ao Pai Nosso. Depois um tratado apologético contra Celso. Celso era um filósofo médio platônico ali do ano 170 aproximadamente, 170, 180, que escreveu uma obra intitulada O Discurso Verdadeiro. Esse discurso verdadeiro era contra os cristãos, né, dizendo que os cristãos, não tinham a verdade, que os textos cristãos eram absurdos, né? Os dogmas da fé cristã eram irracionais, etc., né? Então, Orígenes, praticamente meio século depois, já da morte de Celso, escreve um tratado contra Celso, que chegou também até nós, está publicado também em português, pela Paulus, né, o Contra Celso de Orígenes, e também o Sobre os Princípios de Orígenes está também publicado pela Paulus, esse tratado, que é um dos mais polêmicos de Orígenes, né? Sem dúvida nenhuma dos escritos dele, o Sobre os Princípios é o mais polêmico, né?
Ele tem um tratado também moral, exortação ao martírio, etc. Né? Aqui, como eu digo, Orígenes tem muitos escritos, não daria para citar todos. Mas ele tem também escritos filológicos. Um grande exemplo de um escrito filológico de Orígenes é o chamado Hexaplas. Né? Hexa significa 6. Né? O Brasil está tentando ser hexacampeão, né? Chegar a ser hexa. Hexa significa 6 e plas vem do grego, que é também do grego, que significa visão, né? É como que um golpe de vista. Então, onde você vê em 6 colunas. O que Orígenes fez? Ele pegou o texto bíblico, uma versão em hebraico do texto bíblico, ele colocou numa primeira coluna, depois uma transliteração na segunda coluna de como se pronunciava o hebraico em grego, e depois ele colocou 4 traduções, 4 versões em grego do hebraico. Né? Ele colocou, por exemplo, a Bíblia dos 70, que era mais conhecida, mais difundida, depois uma tradução de Áquila, que foi também uma tradução grega, uma tradução de Teodosião e uma última tradução de Símaco. Aqui é um exemplo, né? Mais ou menos como seria esse hexaplas. O hexaplas chegou até nós em fragmento, em textos fragmentários, né? Mas seria mais ou menos assim. Então, uma coluna com o texto em hebraico, depois a transliteração no grego, então Lamanassea, né? O hebraico ele se lê de trás para frente, então Lamanassea, e depois aqui o grego, como se pronunciava isso daqui, e depois a tradução de Áquila, Tonicopoiô, a tradução de Símaco, dessa mesma palavra, a tradução de Símaco ficou Epiníquios, a Bíblia dos 70 traduziu Eistotelos e Teodosião traduziu Tonicopoiô. Né? Então veja, Orígenes ele muitas vezes é etiquetado de alegorista, né? De sentido alegorista, sentido espiritual, místico da Bíblia. Sem dúvida nenhuma ele foi um grande mestre do sentido espiritual. Mas ele também teve um grande interesse pelo sentido literal das escrituras. E o hexaplas, essas 6 colunas, é um exemplo disso. Ou seja, Orígenes ele queria entender realmente o texto no seu sentido literal. Agora, Orígenes não fica só no sentido literal. Ele mesmo diz, citando São Paulo, né, que a letra mata, é o espírito que dá a vida. Então, não podemos ficar somente na letra do texto, mas temos que buscar o sentido ulterior, o sentido místico das escrituras, né? E aqui a gente vê um esforço de Orígenes para entender a letra. Primeiramente se começa com a letra do texto. E veja a dificuldade, porque o hebraico Lamanassea foi traduzido por Áquila Tonicopoiô. Símaco traduziu Epiníquios. Então, Tonicopoiô e Epiníquios mais ou menos têm a mesma raiz, né? Nike é a vitória, né? Daí vem a Nike, né? O tênis da Nike, na verdade, é Nike. Nike, no grego, significa vitória, né? Então, o Tonicopoiô, poieu é o verbo fazer, ou seja, aquele que faz a vitória, ou seja, o vitorioso, e Epiníquios é o adjetivo vitorioso. Então, ao vitorioso, só que aqui é um dativo, Epiníquios seria um nominativo, né, o vitorioso. Então, Áquila, poderíamos traduzir em português, ao que faz a vitória, ou seja, ao vencedor, né? E Epiníquio seria vitorioso, simplesmente, né? Mas olha só como traduziu o livro dos 70. Traduziu Eistotelos.
eis é uma preposição, to é o artigo, né, neutro, e telos é o substantivo fim, final, que é um nome neutro, né? Por isso tem o artigo neutro. Então, eis to telos, ou seja, para o final, para o fim. Né? Como é possível? Então, lamanacea, o que significa? Significa ao que faz a vitória, significa vencedor, significa para o fim, ou de novo, né, Teodosião também traduziu, igual Áquila, ao que faz a vitória. Né? Então, Orígenes comparava diversas traduções para tentar captar o sentido original do texto. Né? E é interessante que nas homilias de Orígenes, às vezes, ele comenta diversas possibilidades de tradução. Então, por exemplo, ele diz, né, o leitor leu tal texto, contudo, existe outra versão que traz outra palavra, e ele faz, às vezes, uma exegese das duas possibilidades de tradução. Né? Então, se o texto é o seguinte, podemos interpretar assim. Se assumimos esse outro texto, a interpretação fica desse jeito. Né? Então, é um grande esforço filológico de Orígenes. Mas, digamos, em geral, toda a vida de Orígenes está dedicada à exegese, a interpretar as Sagradas Escrituras. Ele usa um método que se baseia no método de comentário filosófico literário de escritores antigos. Então, Orígenes ele segue um pouquinho o método dos médio-platônicos de como eles comentavam Platão. Os médio-platônicos, ou seja, escritores antes de Plotino, né, os filósofos platônicos antes de Plotino, eles interpretavam Platão, onde eles citavam um trecho de Platão e interpretavam Platão com outras obras de Platão. Era o famoso Plato cum Platone, ou seja, Platão se deve interpretar com Platão. Orígenes faz algo parecido com as Escrituras, interpretando as Escrituras com as Escrituras. Então aqui eu cito um exemplo, né? Assim que me vem à mente aqui. Tem um trecho, eu me lembro nas homilias de Orígenes, comentando o profeta Jeremias, que o profeta Jeremias fala que os pecadores estão escritos na terra. Né? Um trecho de Jeremias, os pecadores estão escritos na terra. Na interpretação, olha só, a Escritura se interpreta com a própria Escritura. Né? Então, o que faz Orígenes? Ele lembra de outras passagens, porque ele conhecia praticamente a Bíblia inteira de cor, né? De memória. Ele lembra de outras passagens que falam desse escrever na terra. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, está em São João, né? Quando aquela pecadora que foi surpreendida em adultério é trazida pelos fariseus, né? Que queriam apedrejá-la, e perguntam a Jesus, olha, pegamos essa mulher em adultério, Moisés na lei manda apedrejar tais mulheres, mas tu o que dizes? E Jesus o que ele faz? Ele se agacha e escreve na terra. Muitos exegetas hoje em dia colocam ali nota de rodapé dizendo que não sabemos o significado de por que Jesus se agachou escrevendo na terra, né? Orígenes, ele se lembra dessa passagem, ele conhecia de memória, e ele interpreta Jeremias, que fala que os pecadores estão escritos na terra, porque aqueles pecadores estavam querendo acusar aquela pecadora, né, digamos, de adultério e mandá-la à morte. Então, Orígenes pega esse trecho e fala, bom, né, ou seja, os pecadores estão escritos na terra.
Por isso Jesus ele se abaixou e escreveu na terra. Agora, Orígenes, ao mesmo tempo, ele se lembra de outra palavra, onde Jesus fala: alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu. Então ele fala: olha, nós não devemos estar escritos na terra, nas coisas da terra, mas devemos ter o nosso coração escrito no céu, nas coisas do céu. Então ele faz toda uma exegese espiritual, contrapondo esse fato de ser escrito na terra ou estar escrito no céu, né? Ele faz uma exegese baseado também naquele texto do Evangelho de São João. Ou seja, para fazer algo assim, pois o exegeta tem que ter um conhecimento, eu diria, de experiência, né, das Sagradas Escrituras, estar continuamente meditando, lendo, buscando um sentido místico, até mesmo alegórico, né, das Sagradas Escrituras. Isso aqui é um exemplo, mas de muitíssimos outros que nós encontramos quando lemos os escritos de Orígenes, né? Então, esse método de comentar as Escrituras com as Escrituras era típico do comentário filosófico literário. Então, eles pegavam um trecho de Platão e explicavam aquele trecho com outras obras de Platão, né? Eles extraíam dali outras obras de Platão para fazer o seu próprio comentário. Depois, o método de Orígenes era um método heurístico, ou seja, de investigação, baseado em pesquisas e questiones, de passagens bíblicas problemáticas. Em certo sentido, é típico de Orígenes problematizar o texto, para estimular a investigação. Até mesmo textos assim que a gente faz uma leitura serena, pacífica, Orígenes ele tentava problematizar, né, para estimular, incentivar a investigação. Aqui eu cito um exemplo, né? Quando Santo Estevão fala, por exemplo, aos judeus, ele diz: incircuncisos de coração e de ouvidos. Bom, para nós é simples, né? A gente fala, bom, é uma metáfora, né? Santo Estevão está usando uma metáfora e é correto, é uma metáfora, né? Mas Orígenes ele vai problematizar, ele fala, olha, se a gente pega ao pé da letra, a circuncisão de coração e de ouvido é algo absurdo, né? Não tem como você circuncidar o coração e cortar os ouvidos, né? Circuncidar os ouvidos. É claro que ali Estevão não estava com um sentido literal, né? Não se tratava de um sentido literal. Ali se tratava de um sentido ulterior. O que Estevão quis dizer quando ele disse aos judeus que eram incircuncisos de coração e de ouvido? Então Orígenes ele problematiza esse texto para levar o leitor à busca de um significado mais profundo, né? Porque é absurdo que cortar os ouvidos ou cortar o coração, né? Circuncidar o coração, significa uma circuncisão espiritual, né? Ou seja, que é uma circuncisão, digamos assim, de obediência, né? De escuta da palavra de Deus. E nesse sentido ele está dizendo que os judeus são como pagãos de coração, pagãos da escuta da palavra, porque se resistiram à pregação dos profetas e agora se resistem à pregação dos apóstolos, né? Então é típico de Orígenes tentar problematizar para que o leitor ele saia do sentido literal e busque um significado ulterior, né? Por exemplo, outra passagem que ele problematiza é aquela passagem de Josué, onde se diz que Josué fez uma segunda circuncisão no povo, depois que eles atravessaram o Rio Jordão. Josué faz uma segunda circuncisão, né?
porque o povo tinha vivido ali no deserto meio de modo pagão, né? E tinham perdido um pouco o costume da circuncisão. Então Josué faz uma segunda circuncisão. A primeira foi feita por Moisés, a primeira foi feita pelos patriarcas, né? Já na época de Abraão, e depois fica estabelecido na lei de Moisés. Josué faz uma segunda circuncisão. Então Orígenes ele vai problematizar, vai falar, mas como é possível que circuncidou uma segunda vez o povo, né? Não tem como, se a pessoa já está circuncidada, não tem como você fazer uma segunda circuncisão. Significa que é uma circuncisão espiritual, né, de aprofundamento, uma circuncisão mística. Então, ele tenta problematizar alguns textos, nós interpretaríamos de outro modo, né? Entendendo que se havia perdido o costume e Josué, ele restabelece o costume uma segunda vez, né? Mas Orígenes, ele é atento a esses textos para levar o leitor a um significado mais profundo das Sagradas Escrituras, né? O método também é um método em exercício, isso que é o difícil às vezes de ler Orígenes. Ele deixa várias respostas para a mesma pergunta e muitas soluções possíveis para o mesmo problema, sem dizer qual é a solução. Fala, olha, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, né? Temos esta resposta ou esta. Diversas interpretações ao mesmo problema. E às vezes, inclusive, ele deixa a pergunta em aberto, sem se aventurar a uma possível resposta. Simplesmente deixa a questão aberta e não dá nenhuma resposta, né? Típico de Orígenes, isso aqui provavelmente a igreja aprendeu de Orígenes, não é comum, antes pelo menos não encontramos com clareza e nitidez essa bipartição do texto bíblico em sentido literal e sentido espiritual. Orígenes é dos primeiros que fazem essa divisão. Agora, o sentido espiritual é sempre superior ao sentido literal, porque é mais digno de Deus, né? E depois Orígenes também ele divide o sentido espiritual em três: sentido moral ou antropológico, aplicado à alma; o sentido anagógico, onde as realidades presentes, as coisas presentes, nos remetem, nos reenviam a realidades futuras, né? Um sentido anagógico das escrituras; e depois o sentido alegórico ou tipológico, né? Tipos no grego significa modelo, exemplo. Então, são exemplares, são alegorias. O texto, por exemplo, o texto literal nos transmite depois alguns exemplares, alguns modelos cristológicos ou eclesiológicos, etc., né? Então, essa bipartição em sentido literal e espiritual depois se tornará clássico na igreja até os nossos dias. Aqui eu trago um trecho do Catecismo da Igreja Católica, no número 118, onde esses 4 sentidos já estabelecidos por Orígenes, né, o sentido literal ou histórico, depois o sentido moral, que é um sentido espiritual, o sentido anagógico e o alegórico, né? O Catecismo ele traz esse verso latino, de origem medieval, né, mas que resume um pouco os 4 sentidos da Escritura. A letra ensina os fatos, a alegoria ensina o que deves crer, a moral ensina o que deves fazer, a anagogia ensina ou mostra para onde deves tender, né? Então, litera gesta docet, quid credas alegoria, moralisque dagas, quotendas anagogia, né? O verso latino que nos fala justamente disso, né? A letra
ensina os fatos históricos. Então, está relacionado com a história, o texto. A alegoria ensina a fé, o dogma. Está relacionado, por isso a alegoria está muito relacionado com o sentido cristológico, eclesiológico, místico, né? Pneumatológico, etc., né? Dogmático. A moral ensina o que deves fazer, como deves viver, né? E a anagogia, as realidades presentes, nos enviam as realidades futuras, né? E, portanto, nos ensinam para onde nós devemos tender. Ok, bem, o tempo já está se esgotando, poderíamos ficar por aqui. Na próxima aula, brevissimamente, eu mostro algum exemplo, breve também, porque me interessa depois continuar agora um pouquinho com o século IV, né? Mas eu trago alguns textos, apesar que vocês depois terão também à disposição esses textos, né?